excelentíssimos ministros, prezados colegas. É hoje que subo a essa tribuna para reclamar a respeito desse recurso extraordinário, já tão brilhantemente relatado pela Vossa Excelência, senhor ministro, aqui presente. Os fatos aqui enseriados nos remetem à questão da inconstitucionalidade da reincidência para a utilização desta como agravante do regime de penas, bem como a aprovação de um regime mais severo para o cumprimento dessa pena. O recurso aqui presente, ele nos traz causas de repercussão geral que estão inscritas no artigo 543, parágrafo 1º e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, bem como também transgride dispositivos da Constituição Federal, do artigo 102, inciso 3º, a linha A. Senhores, prezados colegas, qual a função social da pena? A função social da pena é que o indivíduo possa repensar sobre o fato delitivo que o mesmo cometeu. Só que para isso, senhores, o Estado ele deve fornecer as ferramentas necessárias para que esse indivíduo possa ser ressocializado à sociedade. Ferramentas essas, a saber, um trabalho digno dentro da cadeia, cursos profissionalizantes para que esse indivíduo não volte a cometer novos crimes, que esse indivíduo, ao se encontrar recluso, não se encontre amontoado em cubículos, renegado às masmorras das eras medievais. Então, o que temos visto hoje no país é um sistema penitenciário falido. Infelizmente, essa é a realidade. O Estado não consegue devolver os indivíduos em condições de convívio social do cidadão de bem. O ordenamento do Código do Direito Penal Brasileiro, ele pune o quê? Ele pune o quê, senhores? Ele pune condutas delitivas, não pune o autor. O autor não deve ser punido justamente porque inferiria na questão do princípio da culpabilidade. Então, o caso da reincidência sendo utilizada como agravante e também como regimes mais severos de pena, nos traz justamente a isso, a punição do autor, ou seja, da pessoa. A pessoa aqui, nesse momento, ela passa a ser rotulada com o estigma de um ser culposo, um estigma que a cometerá durante 5 anos de sua vida. Afinal, essa é a prescrição para o reincidente. Então, poderíamos dizer que a reincidência, ela interfere, ela agride frontalmente alguns princípios da nossa Constituição Federal de 88, que recepcionou, através da Convenção Americana do Pacto de São José da Costa Rica, os direitos humanos. Então, podemos dizer que tais princípios aqui afetados são o princípio da culpabilidade, como já tratamos, o princípio da proporcionalidade das penas. O Estado não pode punir o indivíduo duplamente pelo mesmo fato. Então, o Estado está desproporcionalmente aplicando uma sanção a um indivíduo que já teve sua pena remida, transitada em julgado. O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o princípio está arraigado em todas e quaisquer situações em que encontramos no processo penal. Então, o princípio é aquele princípio que nos aduz ao princípio da presunção de inocência. Durante a fase da persecução penal, durante a fase processual penal, todo e qualquer fato praticado durante esses itens mencionados são considerados que o indivíduo é inocente até prova em contrário, excetuando-se no caso da pronúncia, em que o juiz promoverá a dúvida em dúvida para a sociedade.
com relação a todos os outros âmbitos, presunção de inocência. E tal presunção, com a reincidência, infelizmente, está ferida. Poderíamos falar diversas consequências que são aqui encontradas nos diplomas legais, tanto no diploma material do Código Penal Brasileiro, quanto no diploma processual. Só que, ao caso interno, as consequências que a reincidência nos traz são justamente o agravamento da pena privativa de liberdade em quantidade indeterminada, o que está disposto no artigo 61, inciso 1º do Código Penal. Impõe também um regime fechado para início de cumprimento de pena. Artigo 33, a linha B e C. Bem, senhores, qual de vocês aqui poderiam me dizer qual é o bem jurídico tutelado pela reincidência? É justamente esse. O silêncio ecoa sobre essa sala. Justamente porque não existe nenhum bem jurídico tutelado pela reincidência. Não existe um bem jurídico tutelado ao patrimônio, à comunidade pública ou à família. O bem jurídico tutelado pela reincidência é a rotulação, a estigmatização de um indivíduo. Poderíamos dizer ainda que, no caso interno, foi transgredido a súmula 341 do STJ, que diz: ao devido haver, peço a permissão para ler. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Ao caso interno, também foi transgredida, que é uma causa de repercussão geral, a súmula 718 do STF, pois o juízo que negou provimento à apelação omitiu opiniões indesejosas a respeito do fato ocorrido, a saber, a opinião do julgador é demonstrada na fundamentação do não provimento do recurso de apelação do egrégio jurisdicionado do Distrito Federal, nos seguintes dizeres: pelo contrário, expressa a necessidade de se punir mais severamente aquele que já, tendo experimentado condenação, transitado em julgado, não encontrou nesse fato estímulo para não tornar a delinquir. Logo, feriu até mesmo essa súmula 718, que trata a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, infelizmente, temos a transgressão dessas duas súmulas. O direito do autor, como tão mencionado pelo nobre relator, poderia também ser chamado de direito penal do inimigo. Direito utilizado por um doutrinador alemão, Gunther Jacobs. Tal doutrinador, através desse instituto, preconizava que o Estado deveria promover ações repressivas, cerceando os direitos garantistas conseguidos pelo direito penal brasileiro e pela Constituição Federal. Tais princípios como devido processo legal. Bom, essa rotulação não é coisa nova. Surge através da primeira associação de um homem a outro, em concordância com o filósofo contratualista Thomas Hobbes. A segmentação do diferente sempre existiu, talvez sempre existirá. E essa atividade de tajar as pessoas é que geraram as grandes tragédias da humanidade, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. É muito fácil elaborar pensamentos nazifascistas, tentando, sentado numa sala de ar-condicionado, como a dos países desenvolvidos, como Gunther Jacobs,
que não tem os problemas, às vezes, que encontramos no nosso país. Problemas de pessoas que roubam, não importa se de forma circunstanciadamente, como no caso interno, mas que roubam para comer, para alimentar seus filhos. É muito fácil você tentar adequar essa doutrina a países desenvolvidos. Senhores, onde vamos parar? Não se sabe. Mas como disse Baudelaire uma vez, se ao iluminarmos o passado não conseguimos rever os erros em que cometemos, qual futuro teremos? Nenhum? Algum? Não sei. Mas talvez esses institutos, como no caso da reincidência, por serem resquícios de um código penal imperial que traz desde os seus tempos a ditadura, não devemos que esses resquícios sejam hoje patentes em nosso ordenamento jurídico, porque vivemos num Estado democrático de direito. Então, senhores, eu peço venham aqui para que possam, através da análise do recurso, constatar a inconstitucionalidade da reincidência como agravante de penas, bem como a utilização desta para o cumprimento de regime mais severo. Obrigado pela presença de todos e pela oportunidade.